O anime começa com uma menininha acordando, escovando o dente, trocando de roupa, o que parece estar se arrumando pra ir pra escola. Então fala tchau pro que parece ser o irmãozinho dela e sai de casa que na verdade tá dentro de uma estação subterrânea? Então corta pra livraria e a Ogawa tá organizando os livros. E quem trabalha com ela é o possível irmãozinho da menininha do começo do episódio, o Adashino. Então ele começa a imitar um cuco na frente da Ogawa e fala que na verdade foi um Kankodori que cantou. E que o Kankodori também é chamado de cuco comum. Então ela pergunta se trabalhar com ela é tão chato assim. E ele fala que foi trabalhar ali exatamente pra trabalhar no caixa com ela. Então ela fala que fica honrada, mas é pra ele voltar daqui a 10 anos, meu jovem. Ele começa a pensar que em 10 anos a Ogawa vai se tornar uma mulher mais velha e verdadeiramente atraente. Então ela boceja e o Adashino pergunta se ela tá com sono. E ela começa a falar que ontem à noite, naquele fórum de ocultismo, teve mais informações sobre a estação Kisaragi. E ele fala, aquela lenda urbana cheia de furos que é claramente uma mentira? E ele fala que fica surpreso da Ogawa achar isso divertido, principalmente na idade dela. Então ela chama o Adashino de moleque e ele se pergunta, moleque? E ela começa a falar que o ocultismo desfruta do nosso medo e hesitação. Os humanos têm necessidades básicas, como fome e apetite sexual, e esse tipo de hobby ajuda nisso. Então chega o chefe e ele fala pra Ogawa que nunca viu o Adashino-kun falar tanto. Ela não acredita nele, mas o chefe fala que o Adashino só fala com ela. E o chefe dá um presente pra ela, um livro de roubo reverso. Ela não entende, então o chefe explica que é exatamente como o nome sugere, é o oposto de furtar as lojas. Em vez de ser algo roubado, é algo que aumenta a venda de livros. Porque ela tava conversando com o Adashino mais cedo e que a livraria tava muito parada. Bom, ele fala que pode considerar também como um presente de aniversário. Então, durante o intervalo, o Adashino pergunta pra ela como tá indo o romance que ela tá escrevendo. E a Ogawa fala que não tá conseguindo escrever nada. E ele fala que ficou chateado de ela não ter contado que era aniversário dela hoje. E ela fala que de presente quer que o Adashino seja gentil o suficiente pra deixá-la em paz. Ele dá uma risada e fala, apesar do que eu possa parecer, sou fã da escritora Ogawa Sumireko. Vou anotar aqui para não esquecer. Esta sou eu, Ogawa Sumireko, e esse é o meu amigo que nunca tem papas na língua, Adashino Ren. E esse é um humilde relato da nossa amizade e da nossa separação. Então a Ogawa chega no apartamento dela, toma um banho, se troca, tá assistindo um negócio, e dá meia-noite, 28 anos da Ogawa. E começa a lembrar de quando era criança, que quando ela tinha 15 anos ela recebeu um prêmio de novos talentos. Naquela época ela conseguia escrever de tudo, mas quando completou 20 anos, ela era só mais uma pessoa qualquer. O destino dela parece ser a mediocridade. Ela gostaria de poder voltar àquela época. Então ela vê o livro que ganhou do chefe e resolve dar uma olhada. Ela não consegue ler direito porque parece japonês, mas é um pouco diferente. Mas alguns pontos estão em hiragana e ela lê um poema em voz alta. Um poema sobre envelhecer. Então ela resolve sair e comprar um bolo. O Adashino manda parabéns por mensagem, falando pra ela se tornar uma mulher ainda mais velha e atraente. Então a Ogawa fala, não se esqueça disso, moleque, a idade chega pra todo mundo. E o Adashino pensa que ele não tem idade pra ser chamado de moleque. Então ela entra na lojinha de conveniência e as roupas dela estão ficando mais largas. Ela olha pra baixo e vê os peitos dela diminuindo. Ela tropeça no sapato que ficou grande demais, então ela se olha no reflexo do vidro e vê que virou uma criança. No dia seguinte, na livraria, o chefe percebe que a Ogawa faltou no trabalho sem avisar. Então a Adashino cobre ela falando que ela não tá se sentindo bem. Ele fala que aparentemente ela tá tão doente que o corpo inteiro dela tá repleto de cocô. Então ele consegue despistar o chefe e manda mensagem pra Sumireko perguntando o que aconteceu. E ela só manda um não me atrapalhe. Não sei quem é, mas está incomodando. Então a gente vê a Sumireko criancinha escrevendo sem parar no computador dela. E foi assim que ela desapareceu. Uma semana se passou, e então o chefe da livraria pede pro Adashino ir lá no apartamento ver o que aconteceu com a Sumireko. Então ele toca a campainha e nada acontece. Ele resolve abrir a porta e tá destrancada. Então quando ele entra, ele sente um cheiro muito bom e vê o sutiã da Sumireko ali. Então ele vê que ela largou o celular ali e começa a investigar. Pelo jeito não teve briga nem nada. Então ele percebe algo. Ele cheira aquele livro de poema que o chefe deu pra ela e percebe que aquela foi a causa. Ele pega o livro e começa a folhear. E enquanto isso a gente corta pra Sumireko, ela tá na rua, criancinha ainda, escrevendo sem parar. Ela tá muito animada porque com o corpo de criança dela ela não consegue ficar parada. E então sai sangue do ouvido dela. Ela pensa que é melhor ir pra casa pra começar a escrever de novo e... Ué, onde é que fica minha casa mesmo? E então a Adashino aparece atrás dela falando, é perigoso pra uma criança andar sozinho. Se você não sabe o caminho de casa, pode deixar que eu te mostro. E ela fala, quem é você? Então ela cai no chão e começa a chorar porque a cabeça dela começa a doer muito. E o Adashino fala que é a reação dela a essa forma dela. Ela não tinha ficado jovem de novo. A Ogawa de 28 anos só foi empurrada pra dentro do corpo de uma criança. O sangue, os ossos, os músculos ainda são de uma pessoa de 28 anos que foram empurradas num corpo encolhido. Ela se lembra dele e pergunta por que ele não tá surpreso com a aparência dela. Aí o Adashino tira o livro e pergunta pra ela se ela leu aquilo. E fala que esse é um livro amaldiçoado que não deve ser lido em voz alta.
uma curiosidade chamada texto amaldiçoado. No Waka coletado pelo Manyosho, existem poemas cujos autores são desconhecidos, e poemas cujos autores não são humanos. Poemas que lembram os mortos, as elegias. Poemas que manipulam o coração das pessoas, os líricos. E poemas que podem trazer de volta a juventude de uma pessoa, os poemas diversos. Então ele fala que o poema que ela leu é sobre um nobre que deseja o retorno da juventude de uma senhora. E é o elixir da juventude do deus da lua, Tsukiyomi. Mas ele só é ativado se você cumprir certas condições. Primeiro, tem que ser lido à meia-noite. Segundo, tem que ser lido sob a luz do luar. E terceiro, o leitor tem que ter pelo menos 28 anos. Confesso que eu achei um pouco específico demais. E a condição final, a leitora tem que ser uma donzela virgem. E ele fala isso mais 2 vezes na cara dela. Então ela pergunta por que o livro foi atrás dela. Então ele fala que ela não foi escolhida nem nada. A única culpa que ela teve é de ficar vagando por aí como criancinha sem pensar. Então ela cospe sangue e começa a sair sangue do olho dela. O Odashino então fala pra eles irem pra um lugar onde eles possam ver a lua. Então eles chegam e ele manda ela ler um chouka, que é o que acompanha o primeiro poema, a continuação. Então ela lê e consegue voltar ao normal. As proporções dela voltam ao normal. E ela fica um pouco envergonhada do Odashino ter visto tudo aquilo. Então ele vai dar alguma coisa pra ela se vestir e pede pra ela dar o livro pra ele. E quando ele olha pra frente, a Ogawa saiu correndo. Ela não pode dar aquele livro pra ele. Então do nada ele aparece na frente dela. E ela lê o poema pra ficar pequenininha e passar por baixo dele. Aí de algum jeito ele aparece na frente dela de novo e ela lê o poema de volta pra ficar grande e passar por cima dele. E isso daqui, o que tá virando isso daqui? Ela continua correndo, mas não consegue chegar muito longe porque o corpo dela não aguenta. E mesmo chorando sangue, ela não quer devolver o livro. Se ela não for jovem, ninguém vai ler os livros dela. Porque ela agora não tem mais talento. Essa aura já se desgastou há muito tempo. Tudo o que resta agora é uma pessoa imatura que não consegue socializar com outras pessoas. Ela, melhor do que ninguém, sabe que os livros dela não são divertidos. Mas mesmo assim, ela quer continuar escrevendo. Então a Odashino fala que ela sempre teve coragem dentro dela. Ela consegue até correr pela cidade quase sem roupa. E pede pra ler um novo trabalho dela, porque ele é um fã da escritora Ogawa Sumireko. Então a Ogawa devolve o livro e desmaia. E o Odashino vai entregar o livro num lugar bem esquisito. Quando ele chega, uma voz fala: se você quiser denunciar um artigo encontrado, por favor, venha aqui. É uma bilheteria de alguma coisa e a voz fala: ah, um texto amaldiçoado? Isso pode ser trocado por um bilhete para a estação Yami. Então ele fala que dessa vez ele não vai. E a voz fala: que pena. E a única coisa que estava dentro da bilheteria é uma corda ensanguentada. Aguardamos a oportunidade de atendê-lo novamente. Na saída da estação, o Odashino encontra a menininha do começo, que revela ser realmente a irmã dele, a Otto. Ela pergunta se ele conseguiu o bilhete, só que ela pergunta sem mexer a boca. E o Odashino, por algum motivo, mente, falando que não foi o suficiente. Eles mandaram ele procurar mais curiosidades. Infelizmente, vai demorar um pouquinho mais pra ela poder voltar pra casa. Mas ele promete pra Otto que ele vai devolver ela pro mundo dela. Nesse meio tempo, o Odashino lembra que a Sumireko tá ali ainda. E a Otto pergunta se ela é namorada dele. Mas ele fala que não, é só a senpai dele do trabalho, que se envolveu com uma curiosidade e quase morreu. Aí eles finalmente param de falar telepaticamente e a primeira coisa que o Odashino fala é: primeiro, precisamos fazer algo a respeito dessa calcinha exposta. Ele pede algo pra Otto e a Otto entrega bem brava. Então a Otto pergunta pra ele se ele vai continuar indo atrás de curiosidades, porque talvez ela saiba de uma. Ele pergunta onde e ela fala que é na escola dela. E a Sumireko, enquanto tá inconsciente, começa a balbuciar o poema e fica jovem de novo. Então os dois levam ela pra casa deles. E o Odashino pede pra ela vestir um uniforme de escola, que fica um pouco apertado nela, porque ele fala que a partir de hoje queria que a Sumireko se tornasse amiga da Otto. Então ele começa a explicar sobre as curiosidades. Tipo desaparecimentos misteriosos causados por espíritos. E a Sumireko tá bem inteirada nesse mundo já. O Odashino acredita que aqueles que foram embora dessa maneira são aqueles que são considerados descartáveis em seu mundo original. E ele finalmente explica que no Instituto Feminino Kuni, a escola da irmãzinha dele, ocorrem alguns fenômenos problemáticos. E como ele não pode entrar porque é um homem, ele gostaria que a Sumireko se infiltrasse lá fingindo ser amiga da Otto. Aí por estar apertado demais, os botões da roupa da Sumireko começam a explodir, mas ela fala: tudo bem, aceito. Ele fica surpreso, então ela fala que ela é a escritora Ogawa Sumireko. Isso é razão suficiente por si só. Só que talvez esse uniforme não ajude muito. E o Odashino tem uma ideia em relação a isso. Que já que ao assumir a maldição do poema, a Sumireko se tornou também uma espécie de própria maldição. Uma portadora da juventude. Agora ela deve ser capaz de invocar livremente a transformação. Aí ela recita o poema novamente e volta a ser uma adolescente, aparentemente sem problemas colaterais. Mas o Odashino fala que assim ela perde o apelo sexy de mulher mais velha. Dia seguinte, parece que a Sumireko dormiu lá. E a Otto acorda um pouquinho incomodada com a presença dela. Elas escovam o dente juntas e vão pra escola juntas também. E quando eles estão saindo dali, a Sumireko finalmente percebe que eles moram num lugar bem estranho.
O Instituto Feminino Cunha é bem tradicional, tem mais de 100 anos e qualquer um pode se matricular de qualquer nível, então deve ser bem fácil pra Sumireko conseguir entrar lá. E ela tá muito animada, sentindo o tsunami da juventude. Ela tá lá tagarelando, então a Otto vira pra ela e fala: você poderia evitar de falar comigo à toa, por favor? Então chega as amiguinhas da Otto, a Nodoka e a Mari. E a Otto apresenta a Ogawa como se fosse a Wakazukuri Senpai, que significa carneiro vestido de cordeiro. E realmente as meninas não estranham e só pedem desculpa por não saber quem era ela. Então quando toca o sinal da escola, as duas estão indo e a Otto fala pra Sumireko que ela nunca vai aceitar alguém como ela. Pare de querer seduzir Uren, sua esposa solitária. E acho que esse último insulto afetou bastante ela. Então ela se lembra do Uren contextualizando o que está acontecendo na escola. Várias alunas pararam de aparecer por motivos bem peculiares. E a missão dela é verificar o que está por trás desses incidentes. Só que ela se perde um pouco ficando muito animada vendo colegiais. E aí aparece a professora Uname dando bom dia pra Otto e tal, perguntando quem que é Sumireko sem nenhuma suspeita. Ou escolinha fácil de entrar, hein? E já dentro da escola, a Otto manda a Ogawa ficar dentro do banheiro até o fim da aula. Então já no fim da manhã, a Otto aparece pra falar com a Sumireko e ela tá chorando. Ela planejava passar o dia conversando alegremente com lindas garotas do ensino fundamental e médio. E não descobrindo como sentar mais confortavelmente num vaso pelas últimas 6 horas e 50 minutos. A Otto então dá comida pra ela e manda ela continuar ali. E fala que tá indo pra um lugar onde provavelmente tem uma curiosidade. E aponta pro espelho tremendo o dedo falando que há um sinal aqui de que algo aconteceu. Só que a Otto não consegue ver o sinal. Mas ela fala que não vai tirar sarro nem nada, então a Otto começa a explicar que é um rastro deixado por algo que aconteceu. É como se fosse uma sensação de que algo está errado. Uren chama de marcadores. Então se tem um desses por aí, é porque já teve uma curiosidade antes ali por perto. E a Sumireko fala que decidiu acreditar na Otto porque ela claramente estava com medo desse marcador. E mesmo assim explicou pra ela. Então elas estão saindo do banheiro e uma das amigas da Otto aparece falando que uma Otto de rosto vermelho e uma senpai desconhecida saindo do banheiro juntas? Isso é um grande furo, vai abalar toda a indústria. E aparece a amiga de antes pedindo desculpas pra Wakazukuri Senpai, que já tá bem famosa no meio das amigas. Elas começam a achar que são namoradas, mas a cara da Otto diz outra coisa. Então elas se juntam na sala e começam a conversar e a Sumireko tá muito feliz porque é isso que ela tava esperando. E uma delas começa a falar sobre um boato, um rumor. Parece que a Akemi e a Mika da turma 3 se beijaram, sendo que a Akemi namora, então é um caso. Aí elas falam que essa Akemi fica chegando abraçando os outros, tocando muito, e mudam a pauta pra Wakazukuri Senpai. Como ela tá no ensino médio, ela já deve ter muita experiência. Será que ela já teve um romance quente? E todas estão atentas esperando a resposta. E é claro que sim, cada homem que se aproxima dela, ela despedaça e joga de lado. Mas elas querem uma história mais quente ainda, uma super explícita. Elas querem saber disso porque nada estimulante acontece nessa escola. Nem bullying, nem nada. É tão pacífico que é assustador. Então a Sumireko finalmente traz à tona o assunto das meninas que pararam de ir pra escola. E elas são conhecidas como babadoras. A aluna do nada começa a ficar quente com febre e então entra em colapso. Depois disso começa a salivar e atacar em momentos aleatórios sem padrão nenhum. Mas quando voltam pra casa elas melhoram. E quando voltam pra escola, os sintomas voltam. Por isso elas pararam de ir. Então a Sumireko ia se levantar, mas as duas amigas pegam ela pelo braço e falam pra ela continuar as histórias sensuais. Então aparece a professora Oname falando: parem com isso, o bullying é errado. As outras tentam falar que é brincadeira, mas ela manda todas pra casa e fala que quer conversar com a Wakazukuri um pouco. Então já no telhado, a professora Oname tá com a Ogawa e fala: quero que você me responda com sinceridade. Você sofre bullying, né? Aí a Sumireko cai no chão chorando, a professora fica mais preocupada, mas ela fala: eu caí na cruel realidade de que não me encaixo com essas jovens. Aí ela explica tudo e a professora pede desculpas pelo mal entendido. Então do nada a professora pergunta se a Ogawa tem algum sonho, algum objetivo. E ela fala que sempre quis ser escritora, o sonho dela é escrever algo muito legal. E a professora acha maravilhoso que ela tenha um sonho tão claro de se tornar escritora, já que o sonho dela é apoiar as alunas dela a seguirem seus sonhos. Então a Sumireko tá toda feliz que foi elogiada, tá voltando pra sala, só que é interceptada pelas amigas da Otto. Elas querem que continue as histórias sensuais. Só que do nada, as duas caem no chão salivando muito. Então a Ogawa age rápido falando pra Nodoka procurar uma professora e pra Otto ligar pra ambulância. Mas a Otto tá paralisada, porque tem muitos marcadores ali. E mais atrás, a professora Oname tá agachada lambendo um líquido no chão. As pedras caem suavemente, as folhas afundam, os cavalos mugem, as vacas relincham. Eu não te disse que o bullying é errado? Mais um bom episódio, eu tô gostando desse anime, por mais que dá uma apelada, né, nas cenas. Mas tá legal esse anime, comenta aí o que vocês estão achando. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal, e é isso. Tamo junto, valeu, falou.